No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com a desembargadora Tereza Cristina, integrante da Câmara Civil especializada em família e sucessões. A desembargadora fala sobre guarda compartilhada de animais de estimação. Tudo bem, desembargadora? Como vai? Tudo bem. Desembargadora, gostaria de começar perguntando à senhora o que é exatamente guarda compartilhada. Guarda compartilhada é um instituto de direito de família que permite que os genitores de uma criança possam tomar deliberações conjuntas com relação ao destino e às responsabilidades com a prole. Isso é a guarda compartilhada. Na guarda compartilhada há uma residência, que é a residência de referência, que pode ser ou do pai ou da mãe, e as decisões, a rigor, têm que ser tomadas por ambos os genitores. Isso é guarda compartilhada. E aí que tá, existe guarda compartilhada para animais de estimação, para pet? A rigor, eu vou dizer que não. Não existe. Não existe. Não existe uma legislação para isso. Não existe uma legislação para isso. Tem se usado, por analogia, os institutos de direito de família, os institutos de direito civil relativa às crianças, aos menores, para que seja permitida esse tipo para que seja decidido essa questão. Mas eu digo que, em se tratando de animais, na realidade nós não poderíamos nem falar em guarda, nós poderíamos falar em custódia, mas não em guarda. Guarda é uma terminologia especificamente dirigida ao ser humano. Então, eu, na minha visão, eu não admito em falar de guarda compartilhada, talvez custódia compartilhada. A diferença de guarda para custódia, explique para as pessoas o que seria. A custódia significa uma responsabilidade entre aqueles que cuidam, têm responsabilidade com o animal, mas sem aquela obrigatoriedade de intervir em cada uma das atitudes que devem ser tomadas com relação àquele animal. E como ainda não existe uma legislação, né, aqui no país, essa questão acaba caindo e se relacionando ao conceito de relação familiar multiespécie, né? O que é esse conceito multiespécie e de onde veio, né, essa questão? Esse conceito de relação familiar multiespécie originou nos grandes doutrinadores do direito de família, que hoje entendem que a família abrange não só o ser humano, mas também aqueles animais que agregam, em termos de afetividade, a família. Né? Esse é o conceito da família multiespécie. Então, portanto, esses animais que agregariam essa família como sujeito de afetos também pertenceriam à família. Não é uma lei, não é uma legislação, é um conceito. Como é que isso é analisado na justiça quando o caso chega ali? É mais subjetivo? Precisa-se de algum tipo de prova? Como é que se analisa uma situação dessa tão ampla, né? Na realidade, o que eu digo é o seguinte, nós ainda estamos tateando com relação a essa questão. No direito brasileiro, o animal é considerado bem, ele é semovente, ele é bem. Ele não é sujeito de direito, evidentemente que o proprietário do animal tem obrigações para com ele, claro, mas ele não é sujeito de direito. O que nós temos visto hoje é uma
evolução desse conceito, exatamente por causa dessa família multiespécie, e as questões que envolvem animais estão saindo do âmbito do direito civil propriamente dito, né? Do âmbito do direito dos bens para o direito de família. Então, as partes vêm postulando nas varas de família, nas varas especializadas, regramento com relação a seus animais de estimação. Inclusive, recentemente, em Conselheiro Lafayette, cidade do interior de Minas, houve uma decisão da Justiça que determinou que o ex-marido de uma dona, né, de um pet, pagasse 30% de um salário mínimo para que ela cuidasse do pet. Ela ficou com o pet em casa, o pet tem alguns problemas de saúde, e foi determinado isso em cima dessa questão multiespécie. Como é que a senhora enxerga essas decisões, essas evoluções? O que eu acho é que nós temos que abrir a discussão à sociedade. E eu venho sempre dizendo isso, abrir as discussões à sociedade, porque nós não precisamos de fixar pensão para animal. Absolutamente. Se você tem uma copropriedade de um animal, os donos, uma mancomunhão de propriedade, quer dizer, pertence a duas pessoas, evidentemente que as despesas têm que ser divididas, claro. Mas aí atingir a pensionamento para animais, vamos dizer assim, é uma inflexão da norma grande demais. E eu sou, apesar de eu ser muito progressista, e sou mesmo extremamente progressista nas minhas decisões, eu acho que nós não podemos... o judiciário não é legislador. Nós não somos legisladores. Então, nós temos que julgar com a lei. Nós não podemos extrapolar o texto da lei. E como não existe lei? Como não existe lei, nós precisamos de utilizar os institutos com cautela. Nós não podemos falar em direito alimentar de animais, né? E qual seria, na opinião da senhora, para a gente concluir, o caminho que um casal que se separa deve adotar com relação a um pet, por exemplo? Eu acho que deve fazer um acordo. Essencialmente, devem fazer um acordo com relação ao pet, evitando que isso venha às barras da justiça. Eu alerto que o Superior Tribunal de Justiça já tem dado alguns posicionamentos um pouco maquiados com relação a essa questão de ou guarda compartilhada, ou alimentos para animais, mas não entendendo como um direito, confeição de direito de família. Eles continuam entendendo que o animal no direito brasileiro é considerado um ser movente. Por mais que ele seja um ser com afetividade, com sensações que perpassam por essa amorosidade, o amor e etc., eles têm que ser respeitados na sua índole, sem extrapolar aqueles que eles realmente são. Muito obrigado, desembargador, pela entrevista mais uma vez. Foi um prazer. Eu é que agradeço por estar aqui. Prazer é nosso, um abraço. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista às nossas reportagens aqui no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.